o entendimento que só existe um Deus. Né? Só existe um Deus. Né? Hoje em dia, nós vivemos em uma sociedade relativista e pluralista, né? Onde acredita-se que vários caminhos levam a Deus, ou até mesmo que existem vários deuses. Né? Existe o Deus do budismo, o Deus do islamismo, o Deus do espiritismo, enfim. Né? Mas nós temos que ter o entendimento e a firmeza de que só existe um Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro, ele é zeloso, ou seja, ele não divide a sua glória com ninguém. Né? Nós observamos, por exemplo, em Mateus, quando diz assim, que nós não podemos ter dois senhores, né? Falando que ou a gente há de agradar um, pode agradar o outro, não podemos servir ao mesmo tempo a Deus e ao mesmo tempo a Mamon, que simboliza o quê? O dinheiro. Né? Então a gente observa que idolatrar não é somente adorar uma imagem de escultura. Adorar uma imagem de escultura é idolatria? Sim. Né? Porém, idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida. Então, se tem alguma coisa, alguma imagem, algum exercício, algum esporte, alguma coisa na minha vida que está na frente de Deus, isso é um ídolo. Né? Então, dinheiro pode se tornar um ídolo, como diz em Mateus. Uma mulher pode se tornar um ídolo. Nós mesmos, né, a gente correr atrás da nossa própria glória, do nosso orgulho, das nossas vontades, abrindo mão de Deus, isso é idolatria. Né? Então, o primeiro ponto, eu sei que existe só um Deus. E esse Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não tolera ídolos. Né? Então a gente não pode ter muitos deuses. A gente não pode adorar muitos deuses e também temos que observar na nossa própria vida. Observa a tua vida. Né? Quando a gente escuta uma palavra, irmãos, eu queria pedir atenção, bastante atenção para vocês, né? Para que você não somente escute como algo teórico, que você vai ouvir e vai acrescentar no seu conhecimento. Não, mas examina a tua vida. Examina a tua vida em cada palavra, em cada estudo que nós fizermos e observa, será que eu tenho, por exemplo, algum ídolo na minha vida? Né? Observa, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração, né? E não endureça ele. Se você observar, por exemplo, que você tem gastado o seu tempo, os seus esforços, a sua dedicação em outras coisas que não são Deus, né, que não são o único Deus verdadeiro, observe, será que eu não estou com ídolos na minha vida? E se você estiver, arrependa-se. Né? Arrependa-se, peça perdão e busque mudança para a sua vida. Né? Isso serve também para mim. E esse Deus, irmãos, que é único, ele também se mostra através de 3 pessoas. Isso na teologia nós chamamos de antinômio, né, que é algo que vai além da nossa compreensão. Como um Deus que é um, pode ser ao mesmo tempo 3. Né? Isso é um antinômio, é algo que vai além da nossa compreensão, mas não quer dizer que é uma contradição ou que é um engano. Né? É algo que excede o entendimento humano. Né? Que na matemática de Deus é como se 1 mais 1 mais 1 fosse igual a 1. 1 mais 1 mais 1 fosse igual a 1, exato. Então, na matemática de Deus, existe isso. A gente observa que esse mesmo Deus que é único, ele se mostra através de 3 pessoas. Quem são essas pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Quem é o Pai? O Deus invisível. Aquele Deus que nós não podemos ver, o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra. Porém, o Filho, Jesus Cristo, também é Deus.
Você vai observar em João, no capítulo 1, que no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus Cristo, ele não foi simplesmente um homem, né, que deu durante 33 anos aqui na terra e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Não, ele, desde o princípio, né, já estava com Deus e era Deus. Se nós observarmos também no versículo 2 de Gênesis, se eu não me engano, vai dizer assim, versículo 2, bora lá, Gênesis, capítulo 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, o Pai estava ali na criação, o Filho também, como nós vemos em João, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A gente observa no texto de Gênesis que a Bíblia diz: façamos, pois, correto? Fala no plural. Façamos. A gente observa durante várias outras partes das Escrituras a doutrina da Trindade. Né? Trindade, essa palavra Trindade não existe nas Escrituras. Né? Foi um dos pais da igreja que a criou. Se eu não me engano, o nome dele é Tertuliano. Ele criou essa palavra que significa 3 em 1, né? Para mostrar essa característica de Deus, do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós observamos essa ação trina, do Deus Trino, bem claramente no momento do batismo de Jesus Cristo. Quando o Filho é batizado, o Espírito Santo desce como uma pomba e a voz do Pai diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem minha alma se compraz. Ou seja, né, não é um que se transforma, que toma forma 3 vezes. Não, são 3 que são um só. Né? São 3, não é um que tem 3 formas, são 3 que são um só. Né? Então nós estudamos e entendemos que Deus, ele é trino. O Filho não é menos que o Pai não é menos que o Espírito. Os 3 são iguais e são um em sua essência. Amém? Então entendemos que Deus é o Pai, que é o Deus invisível, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, é uma pessoa de Deus, e o Espírito Santo é Deus habitando dentro do cristão. Né? A gente observa lá em João 14, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós. Então, a partir do momento que nós somos convertidos, que nós cremos em Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo, é a garantia de que nós seremos salvos. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Né? E nós estudamos também estamos ainda estudando a respeito dos atributos de Deus. E quando nós estudamos a respeito dos atributos de Deus, nós temos que ter uma resposta para eles. Né? Um exemplo, estudamos que Deus é amor. Foi no domingo passado. Foi passado agora, né? Foi no passado? Foi Deus é amor, não foi? Foi. Então a gente tem estudado os atributos de Deus. Então no domingo passado nós estudamos que Deus ele é amor, né? Que Deus ele não simplesmente contém amor, né? Ele é amor. Né? Não quer dizer que o amor é Deus, mas Deus é amor. Como assim? Né? O amor não é aquilo que sustenta tudo, né? Não é um sentimento, uma atitude que sustenta tudo, não. Mas Deus é amor. Né? Deus, aquele Deus que é todo-poderoso, que é trino, que é cheio de outros atributos, ele também é amor. Então, se eu sei que Deus ele é amor, se Deus é amoroso, se Deus tem essa essência,
qual é a minha resposta diante desse conhecimento, desse atributo de Deus? Né? Eu entendo que... Chegou alguém, tá bem? Eu entendo que, por exemplo, que nós temos que ter uma resposta diante de cada atributo de Deus. Por exemplo, se Deus é amor, a Bíblia diz que nós devemos amar até aqueles que são os nossos inimigos, porque o amor de Deus, ele extrapola os seus escolhidos. Deus não ama somente os crentes, Deus ama tanto crente como descrente pela sua graça comum. Claro que eu não estou dizendo que todos serão salvos sem arrependimento, sem fé, mas se Deus ele ama até aquele que não é crente, se ele derrama chuva para justos e ímpios, se ele manda nós perdoarmos, nós orarmos por aqueles que nos perseguem, qual é a nossa resposta diante desse atributo de Deus que é o amor? Nós devemos também o quê? Amar. Nós devemos amar. Deus, ele é eterno. Ele não tem um princípio e nem terá um final. Né? Ou seja, a gente não pode contar os dias de Deus. Então, qual é a nossa resposta diante de um Deus eterno? Um Deus que a gente não sabe quando foi o seu início, já que ele não tem princípio e também nem terá um final. A gente não sabe quantos dias ele tem. Então, qual é a nossa resposta diante de um Deus que já viveu por milhares e milhares de séculos e a gente nem sabe? Né? Eu devo confiar, eu devo ter tremor diante desse Deus. Né? Eu devo saber que o que ele me fala está correto, porque ele já experimentou tudo, ele sabe tudo. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele consegue ouvir as nossas orações aqui no BC, como consegue escutar a oração de um cara que está lá no Haiti, né? Ele consegue escutar uma oração do outro que está lá na Coreia do Norte, ao mesmo tempo sabendo até mesmo as intenções do nosso coração. Então, qual é a minha resposta diante de um Deus onisciente? Ele sabe até a intenção pela qual você está aqui essa noite. Deus, ele é um Deus autoexistente. Às vezes as pessoas elas têm a noção de que elas vão fazendo as coisas. Não, eu vou fazer para Deus e tal, e pá. E se eu não fizer, Deus não vai fazer. Não. A Bíblia diz que Deus não é servido por mãos humanas. Que ele não cabe em templos feitos por mãos humanas. Né? Deus, ele simplesmente é aquele grande eu sou. Né? Ele simplesmente é. E a obra dele vai ser feita com a gente ou sem a gente. Né? Ele vai realizar o plano dele. Nós temos a oportunidade de participar de uma obra que é de Deus. Né? Que privilégio nós temos. Né? Você já parou para pensar nisso? Deus ele não precisa de nós e ainda assim permite que nós sejamos usados para fazer a sua obra. Deus, ele é onipotente, ele pode todas as coisas, ele é sustentador, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Todo o universo, todas as galáxias, até os átomos, todos são sustentados por Deus. Ele, com uma palavra, ele fala e tudo se faz. Né? Ele cria do nada todas as coisas, ele é o Criador, ele cria do nada. A palavra, se não me engano, é ex nihilo, criação do nada. Ele cria tudo do nada, ele é poderoso, ele é onipotente e ele é soberano. O que é ser soberano? A sua vontade vai se cumprir. A vontade de Deus vai se cumprir. Não pense que tudo acontece de forma aleatória e a vontade de Deus não vai se cumprir. Não, ainda que pareça um caos, Deus é soberano e ele está no controle de todas as coisas. Ainda que você não entenda por que está acontecendo isso, Deus é soberano. Claro que isso também não anula a responsabilidade humana. A gente já falou um pouco sobre isso. Deus é soberano, né? Ele sabe todos os dias das nossas vidas. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, ele já escreveu, ele já sabia.
ele é soberano, porém o ser humano é responsável também pelas suas atitudes. Nós entendemos que esse Deus, ele é justo. Ele não pode deixar as coisas acontecerem de forma neutra. Ele não fica neutro em relação às impiedades, às maldades, às coisas que acontecem por aí. Ele é justo para com toda a sua criação. Então, irmãos, nós entendemos a grandeza, um pouquinho, porque a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor, do nosso Deus. Então a gente começou a buscar, a estudar, a conhecer um pouquinho mais. E quanto mais a gente vai na palavra de Deus, mais a gente tem essa noção de quão poderoso, quão grande, quão eterno esse Deus é. Então, se você perguntar para as pessoas, às vezes, se você pergunta, você acredita em Deus? A pessoa diz, sim, eu acredito. Mas qual é o Deus que você acredita? Às vezes as pessoas acabam criando deuses de acordo com as suas conveniências, de acordo com aquilo que elas acham que é melhor para ser Deus. Então nós temos que observar nas Escrituras quem é o único Deus verdadeiro. Se eu quero saber se algo é verdadeiro ou não, eu tenho que submeter às Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, é o instrumento da verdade teológica. Nós observamos, por exemplo, que o Novo Testamento existem aproximadamente 5.000 manuscritos escritos em 3 línguas. E dentro desses manuscritos existe muita pouca contradição entre um e outro. Então, para alguém falsificar esse manuscrito, teria que modificar aproximadamente 5.000 manuscritos, escrever em 3 línguas, sem deixar sua caligrafia aparecer e sem ninguém perceber. Ou seja, realmente é uma palavra confiável. Nos seus originais, a Bíblia é inerrante. Amém? Nós podemos confiar nessas Escrituras e devemos mergulhar nas Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, como é que eu sei a forma correta de viver? Eu tenho que buscar nas Escrituras. Como é que eu sei quem é o Deus verdadeiro? Preciso mergulhar nas Escrituras. Como é que eu sei qual é o caminho que me leva até Deus? Vá para a palavra. Busque ser cheio da palavra. Tem um escritor chamado John Bunyan. Ele já morreu. Ele escreveu um livro que eu falo muito para vocês, que é o Peregrino. John Bunyan. Quem já leu o Peregrino aqui? O Rômulo já leu, né? Leiam o Peregrino. É fantástico. Você lê o Peregrino, parece que você é muito, muito gostoso de ler, porque ali está enxurrado de Bíblia, ali no Peregrino. Está cheio de Bíblia ali, ele encheu da palavra de Deus ali, aquele livro. Charles Spurgeon, se eu não me engano, ele falava que se você cortasse um pedaço do John Bunyan, o braço dele, por exemplo, em vez de sair sangue, iam sair versículos bíblicos. Então a gente observa que o quanto a palavra de Deus ela foi importante para os pais da igreja. A palavra de Deus foi importante para o próprio Cristo Jesus. Quando ele é tentado lá no deserto, o que ele diz? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus precisa ser importante para mim e precisa ser importante para você. Se é importante para Cristo Jesus, se foi importante para Paulo, se foi importante para todos os pais da igreja, nós não podemos negligenciar o nosso conhecimento e entendimento da palavra. E nós também não devemos alegorizar a palavra. Eu não posso pegar um versículo e buscar trazer o que eu acho que esse versículo aqui está dizendo. Eu tenho que buscar observar o contexto. Amém? Buscar ler a Bíblia literalmente, até que o próprio texto me faça entender de forma figurada. Deu para entender? Eu vou lendo de forma literal, até que o contexto
e faça entender de forma figurada. Porque algumas pessoas podem usar um versículo isolado para um propósito errado. Né? Então, até mesmo ao ler as Escrituras, a gente tem que tomar cuidado. Né? Será que aquilo que está falando está nesse contexto mesmo? Né? Então, como é que a gente deve fazer? A gente deve buscar saber assim, essa mensagem, para quem foi essa mensagem? É aqui Paulo escrevendo para Timóteo, né? Qual era essa situação aqui dessa carta? Como é que eles receberam essa mensagem aqui? Então era por isso. E como é que eu posso aplicar isso na minha vida hoje? Né? Essa mensagem pura, simples, como é que ela pode ser aplicada na minha vida hoje? Né? Para que a gente observe o que a Escritura está querendo dizer para nós. Né? E a gente busca entender, né, na sua linguagem pura, simples, a mensagem que Deus colocou aqui para nós. Né? Então a gente busca ler de forma literal, lendo, entendendo o contexto e fazendo aplicação para a nossa vida. Né? Porque tem uma frasezinha bem conhecida que diz assim, que um texto fora de contexto se torna um pretexto para um erro. Certa vez eu vi uma pregação em que um homem estava falando assim, ele pegou um texto bíblico que dizia que Jesus saiu da sua casa, né, que estava à beira-mar de Cafarnaum, e o homem pegou e disse assim, tá vendo, gente? Isso aqui quer dizer que Jesus tinha uma casa, né? E não era só uma casa, era uma casa à beira-mar, uma casa na praia. Né? Então nós temos que ser próximo, ser abençoado. Né? Então é complicado, você tem que tomar cuidado, não pegar só um versículo isolado e fazer toda uma ideia por cima. É bom a gente entender o contexto e outra coisa, ter o entendimento de toda a Escritura, né? Ter o entendimento geral, no geral, do que toda a Escritura diz. Então nós vamos observar que Jesus falou, né, que ele não tinha um local para reclinar a cabeça. Jesus passou por dificuldades, por luta, ele foi até a cruz. Observa o apóstolo Paulo sofrendo. O apóstolo Paulo ficou 2 anos preso, ele passou por dificuldades. Ele chega a dizer assim, eu sei o que é ter mais do que eu necessito, eu sei também o que é passar fome. Ele diz assim, tudo eu posso suportar, né? Tudo eu posso naquele que me fortalece, ou seja, tudo eu posso suportar. Ele chega a ser martirizado. Então algumas pessoas elas pegam um texto bíblico para falar algumas coisas que não estão naquele contexto. Né? Então a gente tem que entender o geral, né? Que nós podemos passar por momentos abençoados, sim, mas isso não tem que ser uma regra de prosperidade, que você tem que, sabe, estar sempre bem, estar sempre rico, estar sempre... Então, a gente precisa observar e conhecer o todo também, para que a gente possa não ser levado conforme qualquer vento de doutrina, mas entender o texto no seu contexto e no geral, né? Entender qual é a mensagem geral das Escrituras. Será que a mensagem geral das Escrituras seria tão pequena a ponto de ser somente um reino aqui, sabe, somente prosperidade aqui? Não, a prosperidade é eterna. A ponto do apóstolo Paulo dizer assim, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Né? Fixe os seus olhos não naquilo que você vê, porque o que você vê é passageiro, é transitório. O que você não vê, porém, é eterno. Amém? Então, nós estudamos a respeito da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos ser enxurrados da palavra, porque ela também nos santifica. Jesus diz em João 17:17, santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós observamos que a palavra de Deus também é um instrumento para nos purificar, alimento para a nossa alma, lâmpada para os nossos pés. Nós necessitamos muito das Escrituras. Por favor, irmãos, não sejam negligentes quanto à palavra de Deus. Não sejam negligentes quanto à Bíblia. Se você não tem lido, se você tem deixado em segundo plano, volte, sabe? Volta para as Escrituras, medita nelas, sabe? Como a gente observa a importância da palavra de Deus para todos esses caras, também é importante para nós hoje, e vai fazer uma diferença tremenda na nossa vida. Ler, meditar e praticar
as Escrituras vai fazer algo incrível na sua vida, né? E não pense que vai ser só alegria. A gente vai passar por dificuldades também, né? Mas existe algo nas Escrituras que é incrível, que diz assim, que a paz que excede todo o entendimento guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Então, ainda que a gente passe por dificuldades, por lutas, ainda que a gente enfrente um caminho que é estreito, a gente sabe que existe uma paz, existe uma recompensa, existe uma alegria infinitamente maior do que qualquer coisa que essa terra possa nos oferecer. Nós estudamos também, irmãos, quem é o homem, né? De toda a criação existe uma criação que é diferente. Deus, ele cria os planetas, ele cria os animais, ele cria tudo. Mas ele olha e diz, poxa, legal, tá bom. E quando ele cria o homem, ele diz, muito bom. E ele coloca o homem como um governador de todas as outras coisas que ele criou, né? Ele cria as outras coisas para abençoar o homem, né? Ele dá a Adão uma posição elevada ao restante da criação. Ele dá a Adão a possibilidade de colocar nome nos outros animais, né? E com certeza Adão deveria ter uma ciência maior do que a nossa. Ele deveria ter usar mais o seu cérebro do que nós usamos, né? Com certeza ele colocou nome nos animais ali, foi colocado na criação como alguém que ia ser como o gerente da loja, né? Com alguém que representa a Deus, né? A ponto de ser chamado, o homem ser chamado a imagem e semelhança de Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os animais foram criados à imagem e semelhança de Deus? As montanhas? As estrelas? Não. Mas o homem foi criado à imagem e à semelhança do seu Criador. Isso não quer dizer que o homem seja onipotente, onisciente. Não, mas quer dizer que o homem poderia relacionar-se com o seu Deus. O homem poderia representar a Deus perante o restante da criação, dominando a criação, liderando a criação. O homem poderia responder moralmente a Deus, né? E o que acontece? Existia uma regra que o homem não poderia quebrar, uma única regra. Esse Deus, ele é tão bom, né? Ele é tão gracioso. A gente vê a graça de Deus não só no Novo Testamento, mas desde o Antigo você consegue ver a graça. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Então a gente vê o Antigo Testamento e vê que Deus, ele é tão bom que ele não deixa Adão sozinho, né? Ele, da costela de Adão, cria uma varoa, né, que não estava 100%, né? Já tinha os animais, já tinha o vento, tinha estrela, mas só ficou mesmo 100% quando criou essa varoa, a Eva. E o que acontece? Existia um único mandamento, uma única responsabilidade que ele não poderia quebrar. E da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não deveria comer. Porque se ele comesse daquele fruto, Deus já tinha avisado, certamente morrerás. Você observa a importância do mandamento, você observa a dureza desta regra, né? Ele diz, olha, se você comer de toda a árvore, hoje você pode andar de cavalo, pode curtir com a sua mulher, multiplica, enche a terra, mas olha, daquela árvore ali, não come, cara. Daquela árvore ali não rola. A árvore do conhecimento do bem e do mal, você não comerá, senão certamente morrerás. E eu lembro do Paul Washer falando sobre isso, sobre a queda, né? Ele diz assim que Deus, ele chega e diz para as estrelas, olha, vocês vão ficar aqui no céu, é o lugar de vocês. Ele diz para os montes, olha, elevem-se, vocês vão ficar aqui. O mar, olha, parou por aqui. Deus, ele foi colocando limites
em toda a criação, e a criação se obedece, os animais obedecem, as estrelas obedecem, os montes obedecem, diante de um Deus todo-poderoso. Agora, quando Deus diz para o homem, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comerás, senão certamente morrerás. O homem vai e desobedece, né? Agora, o homem não desobedece, não é simplesmente uma brincadeirinha, não é simplesmente uma frutinha que ele comeu, é uma desobediência a um Deus soberano, santo, santo, santo. O que é ser santo, santo, santo? Né? Totalmente incontaminável. Ele é totalmente separado de tudo aquilo que é mal, totalmente separado de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que é ruim. Está dando para entender? Né? Então, o pecado não é algo pequeno, né? O pecado é algo terrível, e todo pecado é contra Deus. Você observa como nós lemos no Salmo 51, no começo, né? O Davi pecou contra quem? O que Davi fez? Davi adulterou, correto? Batseba matou Urias, né? Matou e mandou matar, né? Mas quando ele vai confessar, quando Natan chega e fala com ele, olha, já dá aquela indireta, mais direta do que todas, ele não caiu, ele disse, olha, é você, Davi. O que acontece? Davi diz assim, contra ti pequei, somente contra ti. Em pecado concebeu minha mãe, ou seja, o pecado, todo pecado é contra Deus. E a gente observa ali o cenário, né? Tá Eva, a serpente e Adão. Ali, não pense, algumas pessoas têm a ideia de que Adão foi dar um passeio e deixou Eva sozinha com a serpente. Não, Adão estava ali, mas Adão foi omisso. A responsabilidade de proteger a sua esposa era dele. A responsabilidade de mandar a serpente catar coquinho era dele. Ele que deveria responder para a serpente e proteger a sua esposa. Mas naquele momento, os papéis inverteram-se. Eva passou a tomar a liderança, né? E Eva, o que ela fez? Ela caiu na da serpente e deu, a serpente simboliza Satanás, e deu o fruto para o seu marido. Isso configurou-se a queda. E quando o homem pecou, o homem ele volta e vai buscar Deus? Não. Ele percebeu que estava nu, né? Ele procura uma folha de figueira para se esconder, para esconder a sua nudez. Ele não quer aparecer diante de Deus, ele foge de Deus. O homem pecador não busca Deus. O homem morto em seus delitos e pecados não vai até Deus se Deus não for até ele primeiro. O que acontece? Deus ainda assim vai até Adão e Eva, né? Ele vai falar com Adão. Isso é um princípio de autoridade. Por exemplo, num casal, né? Os dois se tornam uma só carne, mas o homem ele recebe uma carga maior. Deus ele vai ter com Adão, né? E aí, Adão, o que aconteceu? Ele aponta para a mulher que tu me deste, bota a culpa em Deus, né? Mas ainda assim Deus ele sacrifica um animal, cobre as vestes dele, expulsa do jardim, né? E daí em diante existe uma maldição, né? Vamos abrir lá em Gênesis 3, só para a gente contextualizar direitinho. Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, 12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos que rastejam sobre o teu ventre, comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá
a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores dará luz aos filhos, e o teu desejo será para teu marido. Ele continua falando qual foi as consequências do pecado, mas a gente observa que aqui já tem a primeira promessa do Cristo, né? Que diz assim: este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então a gente observa que depois da queda, depois da criação, depois da queda, houve uma maldição que aconteceu com toda a criação. Tudo aquilo que Deus tinha criado de forma perfeita, agora estava deturpado. Tudo aquilo que Deus tinha criado, o homem que Deus tinha criado à sua imagem e semelhança, agora passou a estar contaminado com o pecado. O homem que era imortal passou a se tornar mortal. O homem que era puro passou a se tornar, a Bíblia chama que a nossa natureza carnal, ela tende para as coisas pecaminosas. Então, se o homem tinha algum livre arbítrio, né, que a palavra arbítrio vem de árbitro. Um árbitro é neutro, né, ou seja, por exemplo, poderia apitar um jogo do Remo e Paysandu, um árbitro que fosse do Paysandu? Seria arbítrio? Não seria, porque ele puxa para o lado, né? Ele é inclinado para uma das duas equipes. Então, depois desse tempo, nós passamos a não ter mais um livre arbítrio nessa palavra arbítrio. Por quê? Porque passamos a ser inclinados para o mal, inclinados para o pecado. A gente observa logo a próxima descendência de Adão e Eva, que Caim mata Abel, né? E você vai lendo ao longo do Antigo Testamento, você vai observar a condição pecaminosa do ser humano depois da queda, a ponto de Deus enviar um dilúvio para dizimar todos os seres humanos e 8 pessoas sobreviverem em uma arca, né? E ainda assim, logo depois que a gente pensa que vai, agora vai, né? Não vai, né? E você vai ver que a natureza pecaminosa caída é terrível, né? Então a Bíblia chama os seres humanos mortos de mortos em seus delitos e pecados, inimigos de Deus, filhos da ira, filhos do diabo, né? Palavras terríveis. Então nós, seres humanos, nós não somos tão bonzinhos como a gente acha que é. Depois da queda de Adão, por causa do pecado de muitos transgrediram, muitos caíram também. Então a queda não foi somente uma maçãzinha que Adão e Eva comeram. Não, a queda é algo que tornou o ser humano depravado, espiritualmente morto. A gente observa que a Bíblia tem uma classe para mortos-vivos. Você já observou? Por exemplo, Jesus ele chama um rapaz para segui-lo, e ele diz assim: não, deixa que primeiro eu sepulte meu pai. E Jesus ele diz assim: olha, vem e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, enquanto nós estávamos mortos em delitos e pecados, Jesus fala em João capítulo 3 com Nicodemos, diz que é necessário nascer de novo. Se é necessário nascer de novo é porque está morto. Então a queda é algo terrível, né? A queda proporcionou a depravação do ser humano. É importante entender que depravação total não quer dizer que o ser humano é tão ruim quanto ele poderia ser, mas quer dizer que todo ser humano é ruim, entendeu? Porque não quer dizer que todo mundo é tão ruim quanto poderia ser. Não é todo mundo que sai esfaqueando e atirando e tudo mais, mas todos, quem nunca pecou, entendeu? Não existe um que possa passar, por exemplo, pelos 10 mandamentos e dizer: olha, eu nunca cometi nenhum desses, eu nunca menti, eu nunca cometi nenhum erro, né? Então a gente observa que lá em Salmo 51, como nós lemos da
Davi falando, eu nasci no pecado concebeu minha mãe. Ou seja, todos os seres humanos necessitam de um novo nascimento. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Porque se alguém descumprisse um só mandamento da lei, ele já teria descumprido a lei todinha. Correto? Se alguém descumprisse um só mandamento da lei, como diz em Gálatas, toda a lei ele teria descumprido. De forma que nós também não tínhamos mérito nem crédito. Ou seja, o que é não ter mérito? Nós não temos um coração bonzinho, nós não temos um coração puro. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, olha, eu fui tão bonzinho, eu sou tão bonzinho, nunca pequei. Né? E também não tínhamos crédito. Nenhuma das nossas boas obras teria poder para nos salvar. Né? A Bíblia fala em Isaías que as nossas boas obras para a nossa própria justificação são como trapos imundos diante de Deus. Ou seja, nós não poderíamos ser justificados pelas nossas boas ações, não teremos crédito nem mérito, porque nós não éramos boas pessoas. Então, aí complica. Né? E agora? A gente fica pensando, poxa, e agora? Como é que um Deus que é justo poderíamos justificar? Alguém pode pensar assim, Deus é bondoso. Né? Então, por Deus ser bondoso, Ele pode perdoar a gente. Mas Deus é justo. Né? Por ser bondoso, aquele que é bom odeia o que é mau. Aquele que ama bebês odeia aborto. Aquele que ama um judeu odeia o holocausto. Aquele que ama aquilo que é bom, naturalmente odeia aquilo que é mal. E em Provérbios nós encontramos um provérbio que diz que Deus abomina aquele que justifica o ímpio e que condena o justo. Então, como é que Deus nos salvaria? Deus, já que Ele abomina aquele que condena o ímpio, o que condena o justo e justifica o ímpio, né? Se nós somos ímpios, né? Deveria haver uma forma, como é que Deus faria isso? Né? Então nós entendemos aqui um outro ponto que se chama o Evangelho. Né? O que é o Evangelho? É quando alguém pergunta para você o que significa o Evangelho. A palavra Evangelho vem da palavra boas novas. Né? Por que boas novas? Né? Alguém já recebeu uma boa notícia esses dias? Qual foi a boa notícia que você recebeu esses dias? Eli, qual foi a sua notícia boa? Trabalho, uma promoção no trabalho, né? Sei lá, um aumento salarial. Excelente notícia. Né? Eu ganhei uma TV agora no concurso do Flamboyant. Excelente, muito legal a notícia. Poxa, muito bacana, a gente fica feliz. Imagina que eu comprasse um carrinho de supermercado, você chega lá no final, cheio de compras, assim, 2 carrinhos já, né? Cheio de compras do mês, aí você observa que bateram na sua carteira, que roubaram sua carteira, você vai vir e não tem como pagar. Né? Aí chega lá na frente e alguém diz assim, olha, aquele cara ali pagou para você. Uma boa notícia, né? Agora, irmãos, sabe qual é a boa notícia do Evangelho? A boa notícia do Evangelho é que quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, Cristo nos deu vida. Deus, lembra que eu falei que Deus é trino, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deu seu Filho, ou seja, perfeitamente Deus e perfeitamente homem, né? Ele entregou seu Filho, aquele que nunca mentiu, aquele que nunca roubou, aquele que viveu uma vida perfeita, foi tentado, não pecou, que ensinou, que curou, que é Jesus, fantástico, eterno, lindo. Ele é dado como um sacrifício para pagar o preço pelos nossos pecados. Você já parou para pensar
na magnitude, na grandeza disso, de que esse Deus santo, justo, poderoso, onipotente, onisciente, eterno, fiel, magnificentíssimo, autoexistente, Ele dá o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Abra comigo Efésios capítulo 2, por favor. Efésios, capítulo 2. Vamos ler? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vamos parar por aqui, olha. Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos. Vocês observam a consequência da queda? Morte espiritual, consequência do pecado. Nos vossos delitos e pecados que andastes outrora segundo o príncipe desse mundo. Então, aquele que não está em Cristo anda segundo Satanás, príncipe deste mundo, está morto em delitos e pecados. Ele não só está inativo para Deus, ainda está ativo para Satanás, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Como eu falei, a nossa carne é inclinada para o pecado. Então, não existe um arbítrio, existe uma agência, uma livre agência, é inclinado para o pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Você observa a condição que nós estávamos sem Cristo, a condição de que aquele que está sem Cristo está, filhos da ira, né? Existe uma justa pena para que o pecador sem Cristo deva cumprir, que a ira de Deus, a santa, justa ira de Deus eterna, né? que é destinada àqueles que estão em desobediência, mortos contra Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Vocês observam a grandeza da salvação? Observam o quanto é boa essa mensagem do Evangelho, o quanto nós temos uma boa mensagem para compartilhar com os outros. Você pode chegar com alguém, né, e falar para ela. Eu costumo chegar com as pessoas e eu digo assim: você acredita em Deus? A pessoa diz assim: acredito. Eu pergunto: você se acha uma boa pessoa? Todos dizem que sim. Alguns poucos vão dizer que não, né? A pessoa diz assim: sim, eu sou uma boa pessoa. Eu pergunto: você já mentiu alguma vez? Ela diz: já. Quantas vezes? Muitas vezes. Como é que a gente chama quem mente demais? Mentiroso, né? Você já desobedeceu seus pais? Já. Rebelde? Já falou o nome de Deus em vão? Já desejou a mulher do próximo? Sim. Se Deus te julgar por tudo isso, que você seria condenado.
Aí eu tenho uma boa notícia para dar: você não precisa ser condenado. Cristo Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou triunfante, mostrando que realmente a sua mensagem é verdadeira, mostrando que realmente aquele Cristo é poderoso, esse Deus é verdadeiro. Então nós estávamos mortos em delitos e pecados, agora nós temos vida em Cristo Jesus. Amém? Observa a grandeza da mensagem do Evangelho. Não há outro que possa perdoar pecados. Você pode conhecer vários caminhos, né? Você pode chegar, pode falar com pessoas de qualquer crença, qualquer religião, ou te mostrarem qualquer caminho. Mas eu vou te dizer, Buda não morreu pelos seus pecados. Maomé foi um pecador. Não morreu pelos seus pecados. Morreu e acabou. Né? Confúcio também. Mas Jesus Cristo ressuscitou. Só existe um caminho. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um caminho que nos leva a Deus. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação do homem, de todo aquele que crê. Né? Então nós temos uma mensagem que é capaz de fazer o morto espiritualmente receber vida. E eu pergunto, se você ainda não escutou, se você ainda não nasceu de novo, você necessita desse Evangelho. E todos nós que já nascemos de novo, necessitamos do Evangelho todos os dias da nossa vida. O Evangelho. Irmãos, então nós entendemos que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Porém, existe duas coisas que estão relacionadas à mensagem do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, quando os apóstolos anunciavam o Evangelho, quando o próprio João Batista anunciava a chegada do reino de Deus, eles diziam o quê? Arrependa-se e creia. Arrependimento e fé. Quando você escuta o Evangelho, não é somente uma oração que você deve fazer. O fato de você vir um dia à frente e fazer uma oração não quer dizer que realmente você nasceu de novo, sabe? O fato de você simplesmente fazer parte do rol de membros de uma igreja ou ter feito uma oração um dia não quer dizer que você realmente já se tornou um cristão, né? Você observa que o João Batista, ele falava para os fariseus, quando foram ter com ele, diz assim: raça de víboras, quem foi que ensinou vocês a fugirem da ira vindoura? Apresentais, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, a salvação ela é mediante a fé. Só que a fé ela é acompanhada de arrependimento. A palavra arrependimento vem da palavra metanoia, mudança de mente, mudança de direção. É um giro de 180 graus. Tem que haver essa metanoia, né? E como é que eu sei que eu realmente creio? Isso isso não pode ser somente um dia que você se emocionou, né? A crença, a fé verdadeira, a fé salvífica, ela persevera. Um sinal de que você realmente creu naquele dia em que você
você veio à frente, aquele dia que você observou que se converteu, é que você vai continuar crendo. Um sinal de que você realmente se arrependeu é que você vai continuar se arrependendo, né? A Bíblia diz em Filipenses que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la, né? Então aquele que começou a se arrepender, ele vai continuar se arrependendo. O arrependimento é essa mudança de mente, essa mudança de direção. Se antes você estava no ofício do pecado, você vivia no ofício do pecado, né? E estava de costas para as coisas de Deus, né? Como fala que nós éramos alvos da ira de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Agora, em Cristo, o que vai acontecer? Você vai dar as costas para o pecado e vai abraçar-se com Deus. Aquelas coisas que para você eram careta, sem graça, parece que você lia e não entendia nada, não conseguia assimilar nada, porque estava cego espiritualmente, né? Parece que a Bíblia diz que o homem carnal não consegue discernir as coisas espirituais. Você lia a Bíblia, parece ser um chato, sem graça, né? Agora você é louco pela palavra, você busca conhecer esse Deus, aquele Deus que você desprezava, você passa a amar. Aquelas pessoas, você falava em grego, você não queria saber, agora você ama o povo de Deus. Uma das características do cristão é que ele ama ele ama o povo de Deus, ele ama Deus, né? Então, quando observa pecado na sua vida, você fica triste, você fica contrito, você se arrepende, você abandona, busca mudança, né? Então duas coisas mudam quando nós somos convertidos de fato. Sinais do verdadeiro arrependimento e fé são que o meu relacionamento com Deus vai mudar, e o meu relacionamento com o pecado vai mudar. Antes você pecava, eu não estava nem aí para pecado, sabe? Ia para a festa, curtia tudo que tinha para curtir. Agora, se você pega alguém regenerado, né, e bota numa... Eu lembro de um rapaz que ele vinha aqui no BC, e ele vinha para o BC e ele ia lá para açaí biruta. Direto, ele ia para cá, ia para açaí biruta. Teve um dia que esse rapaz foi transformado, se arrependeu de fato. Ele chegou lá e sentiu que isso aqui não é mais para mim, cara. Não faz mais, ficou incomodado, isso aqui não consigo mais. É que nem tu pegar um lobo, ou pegar um porquinho e bota ele na lama, que ele vai ser lambuzado todo lá. Né? Mas aí, se esse porquinho foi transformado agora em uma ovelhinha, bota na lama, sabe? Ela vai querer sair de lá o mais rápido possível. Então, nós também, sabe? Você observa que quando Davi foi convencido do seu pecado, ele se quebranta, ele chora, ele vai a Deus e diz: Senhor, né, pequei contra ti. Ele reconhece os seus pecados, ele não tenta esconder, ele confessa, ele reconhece, ele não esconde debaixo do tapete, ele reconhece o seu pecado, ele pede perdão a Deus. Então, nós cristãos, alguém teria uma caneta? Nós cristãos, eu não sei se você vai conseguir enxergar daí, porque a minha caneta não é tão boa. Mas nós cristãos, irmãos, nós temos duas linhas aqui. Isso aqui representa a gente, né? Essa linha representa a gente. Dá para ver atrás? Não. Digamos que essa linha aqui representa Deus. Glória. E essa linha aqui representa Deus. A gente acha que, né, que a gente está aqui embaixo, né, que Deus está aqui em cima e está tudo beleza. Mas
quando a gente é convencido de que nós somos pecadores, de que nós não poderíamos salvar nós mesmos, estávamos mortos em delitos e pecados, o que acontece? Essa linha que desce, a gente entende que a gente não está assim, a gente está mais para baixo, né? E a gente está distante de Deus, a gente entende que esse Deus ele não está só isso aqui da gente, ele está mais acima, né? O que acontece? Quando isso acontece, alguém prega as boas novas para a gente e a gente entende que existe algo que nos une com Deus, que se torna grande, né? E quanto maior for o nosso prosseguir na caminhada cristã, a gente vai entender que Deus ele não está só aqui, e essa cruz não é só desse tamanho grande para a gente. A gente vai entender que nós estávamos mais abaixo e que Deus ele estava bem mais acima. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ver aquela cruz como algo maior. Deu para entender? E quanto for maior o nosso prosseguir na caminhada cristã, vai acontecer sucessivamente. Nós vamos entender que nós estávamos perdidos lá embaixo, que Deus ele estava lá em cima e que a cruz é algo incrível, que Cristo nos deu um tão grande e poderoso livramento. Então, uma característica de um verdadeiro arrependido é que ele vai continuar se arrependendo. A gente vai continuar se arrependendo dos nossos pecados direto. E vai continuar crendo e depositando a nossa fé em Cristo Jesus. Não dependendo das nossas obras, não dependendo daquilo que a gente é em nossa essência, mas confiando totalmente e plenamente em Cristo Jesus. E agora a gente vai buscar lutar contra o pecado. A gente vai buscar abandonar o pecado na prática. Né? Na prática. Para que a gente faça agora por amor aquele que nos amou primeiro. A gente se arrepende por amor àquele que nos amou primeiro. Ele nos amou. O amor de Deus nos constrange. Amém? E hoje nós nos arrependemos, nós cremos. E por amor nós obedecemos. Amém? Irmãos, e essa obediência, perdoe que eu estou sendo um pouco longo hoje. Geralmente minha palavra é um pouco mais curtinha. Mas, enfim, são coisas importantes. E a nossa eternidade é em jogo. Aí eu peço que você examine a sua vida, né, a respeito de tudo isso que nós estamos falando. Eu pergunto, você está em Cristo? Eu gostaria de ler, eu não vou fazer uma exposição muito exaustiva, eu simplesmente vou ler. Um outro dia, já que nosso tempo já está indo embora, um outro dia nós vamos ter um tempo maior para fazer uma exposição disso aqui. Mas eu gostaria de observar que na prática nós devemos ter essa metanoia, essa mudança de mente em coisas práticas do nosso dia a dia. Amém? Né? Eu queria que você deixasse a palavra falar o seu coração. Abra comigo Efésios. Já está aberto Efésios? Efésios capítulo 4, verso 13. Diz assim, bora ler o 12. Eu vou ler o 13 mesmo. Tá, bora ler o 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida, estatura da plenitude de Cristo. Qual é a nossa meta? A perfeita varonilidade, ser como Cristo, né? Então, essa nossa mudança de mente, agora nós em Cristo, nós temos o quê? Temos que ter a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, então nós devemos observar o que Cristo viveu, o que Cristo ensinou, seguir os passos dele, amém? Nós temos que imitar a Cristo, como o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Então, antes, talvez, como eu falei, que é necessário nós conhecermos as doutrinas, a palavra, porque alguém vai te falar uma coisa que tu acredita, e o outro já fala outra coisa que tu acredita, né? Era levado de um lado para o outro. Mas quando nós temos um conhecimento de Cristo, né, nós não somos mais como meninos, levados por todo o vento de doutrina. Né? Nós sabemos onde está firmada a nossa fé. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo está bem ajustado, consolidado, para o auxílio toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, a igreja é como um corpo, Cristo é o cabeça, e nós devemos buscar essa unidade na fé, né? Essa perfeita varonilidade. A gente deve buscar ser como Cristo na prática. Essa metanoia, essa mudança de mente, esse arrependimento deve nos levar a nos tornar cada vez mais parecido com Cristo. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Gentios aqui representa aqueles que não creem, né? Na vaidade dos próprios pensamentos. Nós sabemos que a mente deles está o quê? Cega, está entenebrecida, né? Então eles andam de acordo com aquilo que eles acham, né? Mas nós que estamos em Cristo agora, nós que nos arrependemos, não podemos mais ter essa mesma conduta de vida, amém? Obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, né? Então eles estão alheios, separados, não têm vida com Deus. Então nós não devemos buscar ser parecidos com essas pessoas, né? Nós devemos realmente ser um povo diferente, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. Então não é dessa forma que nós fomos instruídos a viver, né? Segundo a verdade que há em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ou seja, despojar é como tirar a roupa, né? Então, antes de Cristo, nós estávamos mortos em pecado, nós tínhamos uma conduta de vida imunda, no pecado, ele não estava nem aí, né? Então, andava segundo o curso desse mundo. Agora, a gente tem que se despojar dessa conduta de vida, né? Isso aí não faz mais parte, nós morremos para tudo isso. Amém? Amém? Amém. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, né? Então a gente observa que uma mudança acontece no nosso entendimento. Lembra da palavra do arrependimento, metanoia? Isso tem tudo a ver com a questão do arrependimento. Uma renovação, se despojar de toda aquela velha criatura e passar a ter uma renovação no nosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, justiça, retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira,
fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mentira, gente, não é só você enganar uma pessoa, né? Mentira pode ser um exagero, um pedido falso de desculpa, né? Pode ser diminuir a situação, né? Então, toda mentira, mentirinha, mentirão, né? A gente, como cristão, a gente tem que tomar cuidado, tem que abandonar, temos que nos afastar disso. Isso não é uma conduta, isso faz parte da velha natureza. Irai-vos e não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, nós podemos nos irar por causas justas? Sim, né? Mas a gente não deve se irar a ponto de pecar. A gente não deve pôr o sol sobre a nossa ira, né? A gente não deve irar até o ponto de pecar. Não deis lugar ao diabo, não dá oportunidade para o diabo te tentar. Se você sabe que se você for para algum canto, você vai ser tentado, não vá. Se você sabe que se você ficar sozinho em tal lugar, você vai ser tentado, não fique. Não dê oportunidade para o diabo te tentar. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado, né? Então, qualquer roubo, gente, menor que seja, é errado, né? Então, o cristão ele não deve roubar, pelo contrário, ele deve trabalhar para poder ajudar aqueles que têm necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, né? Então, palavra torpe, palavra imunda, palavrão, né? Não tem nada a ver com o cristão, né? O que nós devemos falar? Aquilo que é bom para edificação. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, que você observe os assuntos das suas conversas, você fale coisas edificantes, né? Que as pessoas gostem de estar perto de você porque se sentem mais perto de Deus, porque você fala a palavra de Deus para elas, você fala algo que edifica. Amém? Que a sua boca saia a palavra temperada com sal. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o pecado, ele entristece o Espírito Santo de Deus. Então, para o Espírito Santo de Deus agir plenamente em nossas vidas, nós temos que andar em santidade. Amém? Nós somos morada do Espírito Santo, nós temos que buscar andar em santidade. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e assim como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então vocês observam o que Deus fez por nós. Você lembra toda a trajetória que a gente conversou aqui? O amor que Deus revelou, nos perdoando em Cristo. Então, que a gente lembre disso no nosso relacionamento com as pessoas, e também sejamos amorosos com os outros, perdoadores com os outros, não guardando mágoa, não sem gritaria, né, mas perdoando, amando, sendo mansos e bondosos com os outros. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós. Então a gente não deve nem brincar com essas coisas, com impureza, com coisas mundanas. A gente não deve nem participar dessas coisas. Isso não convém a nós que somos santificados. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Né? Então, o motivo das nossas conversas não pode ser palavra torpe, brincadeira sem graça. A gente deve buscar falar ações de graça, falar aquilo que é bom para edificação. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, ou que é avarento, ou que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência,
Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, essas pessoas que estão nessa condição de pecado, impurezas, avareza, idolatria, né, elas são alvos da ira justa de Deus. Então, nós não devemos nem participar disso. Né? Você deve ser aquele cara que quando as pessoas, você chega, o pessoal para de falar palavrão. Aconteceu isso com você? E chega para o pessoal, não, chegou fulano, para de falar palavrão. O pessoal começa a conversar de outras coisas. Saber que você realmente tem uma identidade em Cristo. Amém? Mas todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Então, a gente precisa despertar. Despertar para observar a forma como nós estamos andando. O que é andares? É a nossa conduta de vida. Como é que tem sido a sua conduta de vida? Como tem sido a nossa conduta de vida? Será que nós glorificamos a Deus com ela? Ou nós temos participado de obras infrutíferas das trevas? Então, observa prudentemente, remindo o tempo, porque os dias são maus. Né? Então, a gente não pode perder tempo, né? Porque a gente não sabe quando nós vamos estar vivos ou não. Você não sabe se quando você sair daqui alguma coisa ruim pode acontecer. Então a gente precisa aproveitar nossas oportunidades e remir o tempo. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Irmãos, você observa que há uma diferença entre a velha vida e a nova vida, né? Antes nós andávamos segundo os nossos pensamentos, segundo as potestades do ar, segundo o curso desse mundo. Agora em Cristo, né, mudanças precisam ocorrer. Né? A gente vai buscar se tornar cada vez mais parecido com esse Deus, parecido com Cristo. Né? Então, na prática, se qualquer uma dessas coisas chamou a atenção de você, seja mentira, seja embriaguez, seja conversa torpe, seja qualquer outra coisa, arrependa-se. E se você ainda não arrependeu, se você não entregou os seus caminhos ao Senhor, faça isso. Se você não observa frutos de mudança na sua vida, arrependa-se. Ainda há tempo. Creia no Evangelho. Creia em Cristo. E se você já crê em Cristo, se você já se arrependeu, continue arrependendo-se. Continue buscando se tornar cada vez mais parecido com Ele. Continue buscando observar prudentemente como você tem andado. Observar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Observar os passos de Jesus e seguir igual a Cristo. Nós não precisamos e nem devemos ser parecidos com esse mundo e vamos ser perseguidos por isso. A gente tem que ser meio um povo diferente que brilha no meio da escuridão, assim como as estrelas brilham no céu. Não dá mais para nós perdermos tempo, os dias são maus. Às vezes a gente está perdendo tempo com muitas coisas boas e deixando de lado a palavra, deixando de lado a oração, deixando de lado coisas importantes. Examina a tua vida essa noite. E se você tem ouvido para ouvir, ouça. E deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. Amém? Nós vamos orar agora. Em seguida nós vamos contribuir. Eu vou fazer uma oração.
E eu peço que você examine a sua vida e coloque também diante de Deus a sua vida. E às vezes a gente escuta uma palavra e sai como quem viu um filme e logo esquece, ou se olhou no espelho e logo esqueceu a sua imagem, daqui a pouco tem que olhar de novo. Eu peço que você medite na palavra que você ouviu, você rumine o alimento espiritual que lhe foi dado, você observe e tire resoluções práticas para a sua vida, de forma que isso te aproxime de Deus e traga glória para o nome dEle. Amém? Quando você for para a sua casa, no seu devocional, faça isso. Medite. Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço, Pai, por poder te conhecer um pouquinho mais, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, arrependidos, Senhor. Ó Deus, quantos pecados cometemos contra Ti, às vezes sabendo, Senhor, às vezes nem sabendo que estamos pecando, Pai. Ó Deus, cria em nós, Pai, um desejo profundo pelo Senhor, Pai. E a cada dia mais, Senhor, a gente venha Te amar, Deus. Que o Senhor, os Teus mandamentos sejam agradáveis para nós, Pai. E a gente encontre alegria, satisfação, gozo na Tua presença, Pai. Porque o Senhor nos fará conhecer o caminho da vida, na Tua presença, plenitude de alegria. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, a remir o tempo. Ajuda-nos, Senhor, a nos despojar do velho homem com seus feitos e andar em novidade de vida, segundo Cristo, Senhor. Ó Deus, que a gente venha andar como Cristo, Deus. Traz o arrependimento genuíno, Pai. E os corações que não são arrependidos ainda, quebranta-os. Tira os corações de pedra. Coloca corações de carne, Pai. Apaixonados por Ti e querem glorificar o Teu nome, Pai. Ó Deus, que sejamos parecidos com Cristo no nosso dia a dia, Senhor. Ó Deus, que a gente não seja, Senhor, uma pessoa somente no culto, mas no dia a dia a gente faça tudo errado, Pai. Ó Deus, não deixa, Senhor, que a gente seja pego de surpresa no dia, Senhor, do julgamento, Pai. Não deixa que nós sejamos aqueles que digam, Senhor, Senhor, em Teu nome fizemos isso. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim. Não, Senhor. Ó Deus, desperta-nos, Senhor. Desperta aquele que dorme, Senhor. Sejamos, Senhor, encontrados, Senhor, aprovados diante de Ti, Senhor. Como aquele obreiro que não tem que se envergonhar, que conhece a palavra da verdade, que tem intimidade com o Senhor, que Te busca em oração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, muda o nosso entendimento, Senhor. Santifica a nossa mente, nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode sentar. Eu vou pedir para o Fábio Rogério fazer uma oração aqui pelas ofertas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, Deus, por nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigado pelas pessoas que amamos tanto, Pai. Obrigado pelos nossos amigos, Jesus Cristo. Coloque um fogo nos nossos corações para falar do seu amor para as pessoas que precisam, Pai. Constrange a gente, Jesus, todos os dias, que a gente venha se arrepender todos os dias, que a gente venha clamar de todos os dias, Senhor Deus. A gente precisa de Ti todos os dias. A gente precisa chorar por Ti todos os dias. Que a nossa lágrima não seja derramada por qualquer outra coisa que não seja somente a Ti, Pai. Que o nosso pensamento não esteja na mil das coisas que não sejam só Ti, Pai. Faça a gente se apaixonar por Ti, Jesus Cristo. A gente depende muito de Ti. A gente depende muito de Ti, Pai. Cuida dos nossos corações. Cuide, Pai. Porque nós somos fraquinhos. Somos muito fracos, Pai. Faça a gente entender o quanto somos pecadores, Deus.
E o quanto precisamos depender somente de Ti, Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome, sempre, sempre, Pai, sempre. Obrigado pelas pessoas que estão aqui na igreja, obrigado pelo visitante, obrigado pelos membros, obrigado por tudo. Peço também pela vida do nosso querido pastor Fernando Geni, Pai. Cuide desse coração. Cuide, Pai. Que as ofertas que vão ser dadas agora sejam dadas de coração. Que ainda que seja uma moedinha, Pai, mas que seja dada com o coração feliz e sincero. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus.